que isso influencia na nossa clínica? Estudo retrospectivo, dados importantes. E aí, vocês estão bem? Começando segunda com o artigo dessa semana, trazendo uma revisão sistemática de literatura, publicada em 2020 na revista Desveja, a referência aqui na legenda desse vídeo. E antes de começar a tagarelar, trazendo aí toda essa temática, se inscreve aqui no canal, eu deixo esse convite, curte esse vídeo, compartilha, para que toda essa discussão em ciência e disfagia possa chegar aí no maior número de colegas. E o que essa revisão trouxe? Ela quis responder o quanto modificações na traqueostomia, oclusão, padrão de Cuff, proporciona modificação em termos de deglutição. Eles fizeram essa revisão buscando estudos que utilizassem medidas objetivas, naso-vídeo principalmente, mas também ocorreu ali manometria, que buscavam responder essas modificações através de avaliações objetivas, sempre com pacientes adultos que não tinham ali nem cirurgias de cabeça e pescoço, nem nada neurológico, mas que tinham a disfagia. E o que eles chamaram de modificações na traqueostomia? Mudança de dimensão, material dessa cânula, status desse cuff, status de oclusão e a modificação, impacto em função de deglutição, então com relação a tempo, deslocamento e resultado ali funcional, se tinha aspiração, coisas nesse sentido. E eles encontraram pelos critérios 10 estudos, eram todos estudos prospectivos, porém todos séries de caso. O resultado foi demonstrado de forma descritiva nessa pesquisa, o que nos mostra que houve ali dificuldade em homogeneizar esses dados. Vou trazer alguns principais que me chamaram a atenção, até para mostrar o quanto esses dados dessa pesquisa, esse olhar amplo de literatura, ele traz dados conflitantes quando a pergunta é: modifica tráqueo, modifica alguma questão em termos de deglutição? 3 estudos trouxeram ali com relação ao status do cuff, se tinha alguma modificação em deglutição, se esse cuff estava insuflado ou desinsuflado. 2 estudos encontraram que desinsuflar não trouxe modificações significativas com relação à aspiração, comparando com o cuff insuflado. Um outro estudo desses 3 trouxe completamente oposto, que o cuff insuflado prediz a aspiração. Um outro estudo que comparou cuff insuflado com adaptação de válvula de fala verificou que houve redução na escala de penetração e aspiração de Rosenbeck, comparando deglutição com cuff insuflado com deglutição com válvula de fala adaptada. E 6 estudos trouxeram ali pesquisas da influência em deglutição quando ocorre a comparação tráqueo aberta e tráqueo ocluída com diversas metodologias de oclusão, então oclusão digital, válvula de fala ou êmbolo de seringa. Um estudo demonstrando redução da pontuação, melhora na questão de aspiração usando a escala de penetração e aspiração de Rosenbeck, com oclusão comparando sem oclusão, mas eles não especificaram qual a oclusão nesse estudo específico. Um outro estudo, mesma condição de penetração e aspiração pela escala de Rosenbeck, com oclusão também sem especificar. Um outro estudo, houve redução, melhora da aspiração usando a escala de Rosenbeck, comparando oclusão digital e ou válvula de fala e ou oclusão com êmbolo versus sem oclusão. E 3 estudos que compararam válvula de fala versus tráqueo aberta, 2 deles tendo redução, melhora da aspiração com essa adaptação da válvula e um deles sem efeito de aspiração. Quando os estudos traziam ali medidas quantitativas, então vamos medir o tempo, vamos medir deslocamento de estrutura conforme a condição, a modificação na traqueostomia. Tem um estudo que fez essa comparação pensando em mudanças na pressão do cuff. Quando houve aumento da pressão desse cuff comparado com status com menos pressurização,
houve um atraso em iniciar a deglutição, redução de elevação de laringe e pior amplitude de musculatura de contração de deslocamento da musculatura supraioide. Um outro estudo coloca que o cuff desinsuflado aumentou o tempo de trânsito faríngeo, aumentou a duração da excursão do ióide e aumentou a excursão vertical do ióide. E um outro estudo que comparou válvula de fala e traqueostomia aberta versus fechada, não houve modificações nas medidas que foram realizadas de forma quantitativa. Vou resumir tudo isso, uma bagunça de resultados conflitantes, alta variação, e é assim que os autores colocam o final desse resultado, que não há um resultado direcionado para o quanto modificações na traqueostomia promove modificações em termos de padrão de deglutição. Por isso que eles fizeram esse resultado descritivo. A maioria dos estudos, além de serem conflitantes, a gente está falando de séries de caso. Então, muitos estudos têm ali um alto risco de viés, o N é baixo. Então, quando a gente tem estudo heterogêneo, e entendam heterogêneo não só o público-alvo, era heterogêneo o protocolo utilizado, o tempo de traqueostomia. Tem um estudo, eu até anotei que o tempo de tráqueo no mesmo estudo, entre os indivíduos do mesmo estudo, variou de 8 a 546 dias. Então, toda essa variação em um estudo com número baixo de pacientes traz um grande risco de viés. Então, os autores concluem que não existem dados científicos que trazem um direcionamento quanto ao status dessa traqueostomia versus mudanças em deglutição, que a maioria deles não é claro quanto ao critério de seleção dos pacientes, critério de inclusão e exclusão, o N é baixo, esse monte de dado todo heterogêneo um com o outro. E aí eu trago agora o meu pitaco um pouquinho, né? Quando se fala que revisão sistemática é o que a gente tem de maior nível de evidência, não há dúvida, né? Não é isso que eu vou falar, mas o quanto esse nível de evidência depende com que os estudos a serem revisados tenham bons níveis de evidência para conseguir trazer algum estado. Quando a gente tem hipóteses tão conflitantes, a gente vai pela hipótese clínica, do quanto o desinsuflar do cuff tende a trazer uma condição mais fisiológica em termos de coordenação, deglutição e respiração, em termos de restabelecimento de pressão subglótica. Então, há tendência por essa escolha, até que se prove alguma hipótese negativa diante disso. A hipótese fisiológica é que deglutir com o cuff desinsuflado versus deglutir com o cuff insuflado é melhor o desinsuflado, versus o quanto que ocluir essa tráqueo de alguma forma, válvula de fala, êmbolo, oclusão digital, tende a otimizar. Agora eu quero saber de você. Vira e mexe, eu já falei, vou falar aqui de novo, a minha prática clínica é sempre com o cuff desinsuflado. E a sua? Você atende como? O seu cuff é insuflado, desinsuflado? Conta pra mim. Que mesmo esse estudo não trazendo um resultado tão fechado, eu fiz questão de trazê-lo para que a gente aprenda a interpretar uma revisão, a entendê-la e a compreender que os clinical trials, os artigos a serem revisados falam muito mais para auxiliar essa revisão quanto à sua conclusão final. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Um grande abraço.